Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos acalmando o nosso coração, né? Para então prestarmos um culto ao Senhor, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Convido você, no início desse culto, já estar abaixando sua cabeça, já estar buscando a presença do Senhor, falando com Deus nessa manhã. Lembrei de um cântico antigo, como o pessoal fala, lá do tempo do Zagaia, é isso? Diz assim, ó, me ajuda aí, Jaque, se bem que você não é do tempo do Zagaia. Assim, ó. Logo de manhã quero te buscar, teu amor sentir, tua voz ouvir, estender as mãos para te louvar. Para te buscar? Estender as mãos para te buscar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém? Quem lembra perfeitamente desse cântico, levante sua mão. Com certeza, você tem mais de 35 anos. Se não for mais. 36. Eu estou com 37, eu lembro desse cântico. Amém? Logo de manhã, buscamos a presença do Senhor em louvor e adoração ao seu santo nome. A palavra de Deus nos diz: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Você tem a certeza disso? Só Ele é Deus, não há outro, né? Como o nosso Deus. Ele é o Deus único e verdadeiro. Vamos colocar em pé. Vamos então invocar a presença do Senhor em oração de invocação e também oração de confissão de pecados. Oremos. Pai, nós estamos reunidos mais uma vez nesse santuário que é dedicado a Ti, para lhe prestar um culto, Senhor. Fomos movidos pelo Teu Santo Espírito para estarmos aqui. E nos alegramos, ó Pai, porque renovaste sobre a nossa vida esta oportunidade tão preciosa de estarmos em comunidade de fé, louvando e bendizendo Teu santo nome. Contudo, Senhor, também reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que pecamos contra Ti, pecamos
em nossos atos, em nosso falar, em nosso pensar, em nosso olhar, em nossa omissão, ó Pai, como somos pecadores, como Éden ainda age no nosso coração. Rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos convença de tudo aquilo que tem desagradado a Ti, e que verdadeiramente, pela ajuda do Teu Santo Espírito, também possamos, ó Pai, vencer o mal, possamos ser transformados em novas criaturas, que tenham desejo em Te agradar, e que possamos, pelo sangue purificador de Cristo, adentrarmos na Tua presença nessa manhã, dignos, como só Tu merece. Por Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino muito precioso, que é o hino Em Fervente Oração. Já que você me ajuda, Gé. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Deus, porém, quer sentir a tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém. Fala uma coisa para mim, agora já entrando na mensagem.
Você já sofreu alguma ingratidão? Hã? Já? Certeza? Alguém já foi ingrato com você? A ingratidão machuca, não machuca? Dá aquela, né? Agora, e você? Né? Passando de vítima para autor. É isso, doutor? E você? Já foi ingrato alguma vez? Tenta puxar aí na memória aí. Porque é fácil lembrar as ingratidões, né? Não é verdade? Agora, a ingratidão que a gente faz, aquela que a gente pratica, a gente esquece fácil, né? Abra sua Bíblia, um texto muito conhecido, já meditamos nele outras vezes, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. A partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11, em reverência à palavra de Deus. Se você puder, vamos nos colocar em pé um pouquinho, fazer essa leitura. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Você pode se assentar? Oremos. Pai, humildemente nós nos colocamos novamente em tua presença, neste momento onde abrimos a tua santa palavra, Senhor. Estaremos meditando nela. Reconheço, ó Pai, a minha pequenez, reconheço que não sou digno nem merecedor de estar aqui, Senhor, mas somente pela tua graça, neste momento me escondo atrás da cruz de Cristo, para que somente a luz do Senhor e a voz do Senhor seja ouvida neste momento. Que não seja também pelo muito falar, mas que seja pela ação do teu Santo Espírito neste momento. Que essa palavra não seja uma palavra meramente informativa, mas que também traga transformação de vida. Senhor, abre as mentes, ouvidos, corações para receber dessa palavra e também orienta os teus filhos e filhas que se reúnem nessa manhã. Por Jesus oramos. Amém e amém. Meditação da palavra de Deus nos dias de hoje, no dia de hoje, o tema é um coração grato. Tendo um coração grato, um coração grato. Todos sabemos dessa passagem, eu acredito. Jesus, ele estava indo para Jerusalém e passando ali pela região da Samaria, região da Galiléia, 10 leprosos saem ao encontro de Jesus. Sabemos que neste momento histórico, a lepra era uma doença incurável, ela era uma doença altamente contagiosa e ela era uma doença onde quem
tinha essa doença era colocado como a parte da sociedade. Nós sentimos um pouquinho recentemente, um pouquinho só, o que seria a lepra com o advento agora, né, da Covid, né? Quando veio a Covid, nós percebemos, né, o que era um pouquinho, não é nada igual a esse momento histórico, mas a questão do isolamento, a questão das pessoas se afastarem de você, né? Esse momento histórico é um momento bem assim, né? Você imagina você, um pai de família, uma mãe de família, e de repente você descobre que você está com lepra. Nesse momento histórico, você está condenado, fadado à morte e também à separação social. Você é colocado num leprosário e ali você é esquecido pela sociedade. A lei deste momento histórico, né, permitia até mesmo, né, que as pessoas que eram sãs, elas poderiam pegar em pedras para quê? Para afastar o leproso. O leproso poderia ser até mesmo apedrejado até a morte se ele tentasse entrar numa cidade, numa aldeia, onde as pessoas gozassem de boa saúde. Então, era algo terrível, era algo realmente triste, né? Porque a pessoa estava fadada à morte e sozinha, vivendo com outros enfermos. Você imagina o que eles viviam, né? Além da doença, ainda a perca do convívio social, a perca da família, até a falta de uma alimentação regrada, né? Era muito sofrimento, realmente, a lepra neste momento histórico. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava, né, passando por essa região, e dali saíram, então, provavelmente, um grupo que vivia à parte, né, um leprosário, podemos dizer assim, um grupo que sai e veem Jesus e sabem, né, já haviam ouvido a fama de Jesus, e eles, de longe, porque sabiam que não podiam se aproximar. A coisa era tão terrível, irmãos, que um leproso, se ele estava assim, caminhando, e uma pessoa viesse ao encontro dele, ele era obrigado a gritar em alta voz: imundo, imundo! Para que a pessoa não se aproximasse e não pegasse a lepra. Que situação vexatória. Você já parou para pensar nisso? Então, Jesus está passando por esse local e esses leprosos saem, mas se mantêm longe. Longe, e começam a gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E a compaixão de Jesus vem sobre aquelas vidas. Tanto que Jesus pega e fala assim: vão e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, ele era o médico, o curandeiro da época? Não. É porque o sacerdote era aquele que podia averiguar se a pessoa foi curada da lepra. Quem dava o atestado de cura da lepra naquele momento histórico não era nenhum médico, nenhum doutor, eram os sacerdotes. E eles imediatamente pegam e começam a ir até os sacerdotes. E nesse caminhar, nessa ida até os sacerdotes, a palavra de Deus nos diz que eles foram o quê? Curados. Curados. Eu fico imaginando aqueles que já estavam com os seus braços, a gente sabe que a lepra, ela começa a afetar primeiro as extremidades, né, do corpo, né, nariz, ponta de orelha, a ponta dos dedos. Aquilo já estava necrosando, aquilo já estava
com uma aparência ruim, né? Branco, né? Com mau cheiro. E eu fico imaginando eles indo até os sacerdotes e começando a olhar e ver que eles estavam o quê? Curados. Um falando para o outro, ó, a tua orelha. A tua orelha. Sarou a tua orelha. Eu fico, como fala? Conjecturando, né? Imaginando essa cena, um olhando para o outro e percebendo que eles haviam sido curados. E a palavra de Deus nos diz que um foi movido em seu coração, né? Este um que era samaritano, ele pega imediatamente, ele dá meia volta e ele volta até a presença de Jesus, glorificando a Deus com grande alegria, saltando de alegria. Ele se lança aos pés de Jesus e começa a o adorar. E neste momento Jesus faz uma pergunta. Mas não eram 10 os que foram curados? Só um estrangeiro voltou para agradecer, voltou para glorificar a Deus. Onde estão os outros 9? Provavelmente eles eram o quê? Judeus. Provavelmente eram judeus. Porque Jesus só identifica falando, só esse estrangeiro voltou? E Jesus, no último verso, diz, e disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, um coração grato. Nós precisamos ter corações gratos. Vivemos realmente tempos de muita ingratidão. Percebemos a ingratidão até mesmo dentro dos lares, nas famílias. Percebemos a ingratidão de filhos para com seus pais. Vivemos dias complicados, onde o materialismo, o consumismo, tem movido os corações de uma maneira tão grande, em que as pessoas têm vivido uma ingratidão e um desejo, uma ganância que passa por cima dos demais. Mas, meus irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a termos corações gratos. O próprio Cristo nos deixa exemplo de ter um coração grato. Nós estamos diante da ceia do Senhor, que estaremos participando no dia de hoje, mas uma coisa que sempre marca o meu coração quando nós participamos da ceia, ao lermos os textos que falam a respeito da última ceia dos discípulos com Jesus, é que Jesus, antes de tomar a ceia, ele dá o quê? Ele dá o quê? Graças. Demonstrando que ele tinha o seu coração o quê? Grato. E deixando-nos exemplo que nós também precisamos ser gratos. Agora, a primeira lição que eu tiro deste texto para as nossas vidas é que um coração grato, ele sempre volta-se para Deus e reconhece os seus feitos em sua vida. Uma pessoa que realmente é grata, ela sempre se volta para Deus com o seu coração quebrantado diante do Senhor, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem lhe dado, tem feito, tem agido em sua vida.
eu gosto muito de recordar da nossa querida irmã Joaquina, né, que já está nos braços do Pai. A gente tinha sempre muito o costume, era uma mulher de oração, né, e a gente sempre tinha o costume do quê? De pedir para ela estar orando por nós, por problemas, por lutas, por dificuldades, né, que tínhamos, né? A gente sempre se chegava a ela e falava o quê? Joaquina, me ajuda em oração, né? Ora pelo meu filho, ora por esse momento que eu estou passando, ora pela igreja, sempre. Quantos aqui já pediram oração para Joaquina? Levanta uma de suas mãos. Né? Agora, o mais interessante, graças a Deus, né? Graças a Deus. E nós temos a certeza que ela orou por nós. Você pode ter certeza disso, que ela orava realmente por aqueles que pediam para que ela estivesse orando. Né? Mas sempre tinha um depois. Ela nunca deixava assim no vácuo. Falava assim, ó, tá bom, vou orar por você. Como muitas vezes a gente faz. Ela falava o quê? Não se esqueça, depois que você receber a resposta da oração, me avisar, para que eu possa o quê? Verdade ou não? Não era assim? Quantas vezes eu fui visitá-la e eu nem sabia que os irmãos tinham pedido oração para ela. Eu fui visitá-la e ela falava assim, irmão tal alcançou tal bênção. Eu falo, não, sim, Joaquina, graças a Deus ele foi curado. Ela falava assim, então preciso agradecer a Deus. Ela ficava fazendo perguntas para mim, né, se os irmãos tinham alcançado bênçãos, graça do Senhor, né, até mesmo venda de casa, venda de carro que tinham pedido para ela. E ela, então, preciso agradecer a Deus. Um coração grato. Ele sempre volta-se a Deus para agradecer e para reconhecer os seus grandes feitos em sua vida. Essa é a primeira lição que nós tiramos deste texto através da vida desse estrangeiro. O único que voltou para agradecer. E o único que demonstrou que tinha verdadeiramente o quê? Um coração grato. De 10, só um. 9 o quê? Passaram batido. É bem a demonstração da grande maioria. A grande maioria, infelizmente, cai no grupo, né, que se julga merecedor. Merecedor. Isso é terrível, quando nós nos julgamos merecedores, porque a palavra de Deus fala que nós merecíamos o quê? Estarmos mortos por nossos pecados e delitos. Era isso que nós merecíamos. Contudo, a graça do Senhor, o amor eterno do Pai nos alcançou, e por meio do sangue purificador de Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, fomos então o quê? Alcançados. Fomos então o quê? Purificados. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos merecedores de nada. Tem gente que entra muito pelo lado da meritocracia. Eu fiz por merecer. Eu estudei tanto. Eu me esforcei tanto. Sim, você se dedicou. E Deus abençoou você pela sua dedicação. Mas mérito você não tem nenhum. Tudo é graça de Deus. Se Deus, já falei outras vezes aqui, repito novamente, né? Se Deus, nessa nossa cabecinha aqui, né? Temos aí
uma vascularização tão grande aqui, né? Mas não precisa nem ser uma veia, pode ser um capilar, né? Menor que uma veia, romper aqui na sua cabeça, em instantes, você está o quê? Você está morto. Se estamos aqui hoje, estamos pela graça do Senhor. Se temos o que temos, é pela graça do Senhor. Se somos o que somos, é pela graça do Senhor. E por isso, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter a prática diária e contínua de voltarmos e agradecermos a Deus. Não podemos ser do grupo dos 10, que acredita que não, eu sou raça eleita, eu sou especial. Não, irmãos. Você é raça eleita porque Deus te fez raça eleita. Porque por meio de Cristo você se torna raça eleita. Um coração grato sempre volta-se para Deus e reconhece os feitos do Senhor em sua vida. Um coração grato não é um mero consumidor de bênçãos, mas um verdadeiro o quê? Adorador. Vivemos um tempo onde a grande maioria das pessoas, assim como no passado, né, que nos mostra a palavra de Deus, onde um grande número de pessoas se voltam para Deus, para quê? Somente atrás das suas bênçãos. Tem, inclusive, um cântico, né, que a gente até cantava, mas depois, se você vai analisar ele teologicamente, você fala, ixi, esse cântico está meio errado. Sabe, ele diz assim, você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Levante teus olhos para cima, contemple um raio de luz e diga comigo, aleluia. A bênção que vem é de Jesus, qualquer coisa assim. Mas demonstra o quê? Demonstra alguém que está somente indo atrás de Deus para quê? Para consumir das bênçãos de Deus, mas que verdadeiramente não tem uma vida de adoração, uma vida de serviço a Deus. Uma verdadeira vida que se quebranta diante do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. Gente assim, no tempo de dificuldade, faz o quê? Troca. Vai trocando. Não alcancei aqui. Não foi esse pastor. Esse pastor não tem poder, não. Com esse pastor não deu, vou trocar. Vou para outro. Psh, troca. Essa igreja aí, fraquinha. A bênção de Deus não está aí. Né? A mão de Deus... Psh, troca. Troca por quê? Porque é um consumidor da fé. E o consumidor da fé, ele não tem o quê? Ele não tem gratidão. Ele só busca para ele. Ele é sensitivo, ele é epidérmico. Ele precisa se arrepiar. Eu preciso sentir. Ai, Deus está aqui. Ai, a ação de Deus. É assim. Mas, no fundo, realmente, ele não tem um coração grato a Deus. Ele não reconhece as bênçãos de Deus e não o adora por isso. Ele está somente trabalhando através de uma barganha com Deus. É o toma lá, dá cá. Enquanto Deus me dá, eu agradeço, eu vou atrás, eu sirvo, mas a hora que Deus para de me dar, eu viro as costas e toco a minha vida. Irmãos, nós precisamos ter um coração verdadeiramente gratos, porque um coração verdadeiramente grato tem uma vida realmente de adoração a Deus. Realmente caminha em adoração a Deus.
se volta em adoração a Deus. Outra lição preciosa do texto para nós é que um coração grato possibilita o recebimento de maiores bênçãos para a sua vida. Não somente bênçãos materiais ou físicas, como a grande maioria quer, mas, acima de tudo, bênçãos espirituais. Olha que coisa maravilhosa. Este homem que foi curado, esse leproso que foi curado, dos 10, ele é o único que foi salvo. Ele é o único que foi salvo. Ele é o único que realmente demonstrou uma fé verdadeira em Jesus. Ele é o único que realmente creu em Jesus. Porque ele voltou-se para Jesus. Ele o adorou. E, consequentemente, o seu coração grato, o seu reconhecimento de quem era Jesus, lhe trouxe não somente a bênção da cura física, mas lhe trouxe o quê? A bênção da salvação eterna. Irmãos queridos, quando temos corações gratos, nós abrimos sobre as nossas vidas esta porta, esta possibilidade de recebermos mais e mais bênçãos espirituais de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que realmente essa seja o desejo dos nossos corações. Que verdadeiramente possamos ser gratos e buscarmos não somente as bênçãos passageiras e temporais deste mundo, mas que possamos ter a visão fundamental da necessidade que temos das bênçãos eternas espirituais sobre as nossas vidas. Um coração grato reconhece que necessita da salvação, necessita do cuidado espiritual de Deus para a sua vida. Finalizando, irmãos, um coração grato não permite que a ingratidão o paralise de fazer o bem, de realizar a sua obra. E aqui nós aprendemos com Jesus. Jesus, como nós dissemos no início, né, da mensagem, ele é o exemplo para as nossas vidas de um coração grato. Ele poderia muito bem, a partir dessa atitude dos 9, pegar e falar assim: quer saber? Chega. É muita ingratidão, esse povo é muito ingrato. Eu não vou fazer mais nada para esse povo. Eu vou voltar para os braços do Pai. Vão continuar servindo o Pai lá no céu. Essa obra aqui pela qual eu fui mandado, esse povo é ingrato, não merece. Não. Jesus, mesmo com a ingratidão, ele continuou o quê? Realizando a obra salvífica, obra que foi até a cruz para nos salvar. Tem hora que a ingratidão quer nos paralisar. Ela tenta nos paralisar. Mas se temos um coração gratos, reconhecidos realmente da ação de Deus para com as nossas vidas, nós não nos paramos. Nós não nos desviamos de continuar realizando a obra pela qual nós fomos chamados pelo Senhor.
a obra de amarmos a Deus e amarmos o próximo assim como nós mesmos, mesmo sofrendo ingratidões. Quando temos um coração gratos a Deus, continuamos amando, servindo o próximo, servindo a Deus, não olhando para as ingratidões da vida, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Deus que continua, mesmo com a nossa ingratidão, dia a dia, derramando sobre nós bênçãos sem medida. Eu convido você agora, finalizando esse momento de meditação dessa manhã, a abaixar a sua cabeça. Demonstrar diante do Senhor a sua gratidão. Talvez se quebrantar diante do Senhor, pedindo perdão por ter caminhado algum tempo com os 9. Mas falar com o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu quero fazer parte do grupo daqueles que voltam para te agradecer, que tem um coração grato, que continuamente reconhece os teus feitos sobre a minha vida. Eu quero ter um coração grato, Senhor. Eu não quero ser somente um consumidor da fé. Eu quero ser realmente um adorador a Ti, Senhor. Eu quero receber não somente, ó Pai, das Tuas bênçãos materiais, mas acima de tudo, Senhor, com o meu coração grato, quebrantado a Ti, eu quero receber das bênçãos espirituais. Eu sou grato, Senhor, pela Tua salvação por meio de Cristo. Senhor, que nenhuma ingratidão que tenham feito sobre a minha vida, sobre a minha família, possa me paralisar de continuar fazendo o bem, assim como Jesus o fez por mim. Amém? Amém. Hoje, logo pela manhã, a palavra de Deus foi confirmada ao meu coração através da Dona Cândida. Eu cheguei para a Dona Cândida, eu estava com a Estela ali, a gente estava conversando com ela, perguntando a respeito dos médicos, do início dos tratamentos, dos exames. E ela falou com o coração grato: graças a Deus, pastor, Deus tem mandado bons médicos. Graças a Deus, Deus tem mandado gente atenciosa, gente carinhosa para cuidar do seu João. Que mesmo nos momentos difíceis, como essa família está enfrentando, num diagnóstico tão terrível, nós possamos nos manter o quê? Com corações gratos. Porque o Deus que agiu no passado é o Deus que age ainda hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos participando, então, da ceia do Senhor. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra de Deus assim nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, olha lá, lembra que a gente falou na hora da mensagem? Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, come e bebe juízo para si. Estamos diante da mesa do Senhor. Essa mesa não é minha. Essa mesa é do Senhor. Essa mesa não é da IPI Hebron. Essa mesa não é exclusiva do conselho dessa igreja. Não, esta mesa é do Senhor. Ela é uma instituição divina, deixada por Cristo, para que nós possamos trazer à memória o que Cristo fez por nós. O Cristo que, na última ceia, junto com os seus discípulos, assim como nós fazemos no dia de hoje, tomou o pão, agradeceu a Deus e o partiu. O partir daquele pão simbolizava que o seu corpo seria também partido, que o seu corpo também seria quebrado, seria crucificado na cruz pelos seus discípulos, pelos seus. Também ele tomou um cálice, e naquele cálice havia o vinho que simboliza a nova aliança. A antiga aliança, a circuncisão, a nova aliança, o sangue de Cristo, sangue que também, assim como o corpo que foi cravado, que foi moído, que foi partido, sangue que jorrou da cruz. E é o sangue purificador, o sangue que nos limpa de todo pecado. E através daquele sacrifício que Cristo fez, nós que merecíamos estar naquela cruz, fomos justificados por Cristo. E agora, novamente, temos acesso ao trono da graça. Temos acesso ao Pai. Hoje, por meio do sacrifício santo e imaculado, sacrifício perfeito de Cristo, eu e você temos livre acesso aos braços do Pai. Não tem pedágio, não tem barreiras. É só abaixar a cabeça e falar: Pai, eu estou aqui, eu preciso de você. E assim como Cristo, que morre de braços abertos, ele fala: vem, filho, eu estou aqui para te receber. Por meio do selo de Cristo, da marca de Cristo, eu te recebo como filho adotivo e eu tenho você eternamente, novamente, aos meus braços. Aqui não está o corpo nem o sangue de Cristo. Aqui estão o quê? Símbolos. Símbolos que nos trazem o quê? A memória. O que Cristo fez se entregando na cruz do Calvário, morrendo por nós. O que Cristo faz porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou no terceiro dia e continua agindo, intercedendo por nós junto ao Pai, à destra do Pai. E o que Cristo fará por nós, porque
Ele nos diz, através da santa palavra de Deus, que Ele está o quê? Nos preparando um lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se eu já falei isso, né? Se eu falei, é repetitivo, cabeça, né? Vai ficando velho, a gente vai repetindo as coisas, né? Eu estava pensando esses dias, né? Quando a gente fala assim, né? Que Cristo está nos preparando lugar, né? Mansões celestiais, né? E a palavra de Deus nos diz que as ruas serão ruas de ouro. O que para nós é tão valoroso aqui, tão precioso, tão caro, lá no céu nós vamos pisar em cima, porque lá no céu não tem valor nenhum. O que tem valor é a presença de Deus eternamente conosco no céu. Amém? Vamos participar agora dessa mesa tão preciosa, dessa mesa que nos mostra que Cristo, que é o primogênito dentre os mortos, Ele que ressuscitou dentre os mortos, nos deixa o quê? A promessa que um dia todos nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Convido o nosso irmão Prince, que esteja aqui à frente, nos auxiliando na distribuição da ceia do Senhor. E convido o nosso irmão presbítero Djalma, que esteja orando, separando os elementos. Então, o nosso irmão Prince estará levando a ceia, nosso irmão Djalma orando para que nós possamos participar deste momento. Finalizando o culto, após a ceia, façamos todos juntos a leitura da afirmação de fé, o credo na linguagem de hoje. Vamos lá? Cremos que Deus caminha conosco. Vamos lá, todos juntos. Achou? Vamos lá? Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que a sua força e bondade são maiores que a nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e a orientar-nos. Cremos na sua palavra registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e por sua causa, com a fidelidade. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor nosso distintivo, assim Deus nos ajude. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a sua luz maravilhosa e poderosa. O Senhor derrame da sua paz entre o seu povo. E que o seu povo seja grato por tudo que o Senhor lhes tem feito. Amém.